façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Eu acho que o Gerson explicou bem a situação. Nós temos uma coisa que me chama muita atenção, é que eu acho que nós menosprezamos o poder dos cartéis de drogas no mundo hoje em dia. Nós realmente menosprezamos o poder desses cartéis. E se você tem alguma dúvida disso, você pode olhar para o próprio Brasil. Veja a situação do Brasil, onde neste momento nós temos o nosso Supremo Tribunal Federal discutindo a revelia da lei, basicamente a legalização das drogas no país, e você é o mesmo Supremo Tribunal Federal que ontem mandou prender o ex-diretor da Polícia Federal no governo Bolsonaro, que foi o recordista de apreensão de cocaína na história do Brasil. Então repara, que país esquisito. Se você combate o tráfico de drogas, você acaba na cadeia, acaba preso. Se você pratica o tráfico de drogas, quantos habeas corpus de traficantes de drogas não são concedidos nos nossos tribunais? Não estou falando só do Supremo Tribunal Federal, não. Eu estou dizendo que a polícia prende os traficantes e em todas as instâncias os traficantes são soltos. Então, nós temos o Telhado aqui no ar conosco, por exemplo. Ele sabe muito desse assunto, ele pode falar muito disso. Eu vou deixar até para ele falar mais sobre isso. Mas o quanto é frustrante, você pega a polícia, prende, e quando prende, ela tem um aparato todo em suporte dos traficantes. Tem jornalista da Globo fazendo... como é que se chama isso? Cilada para a polícia. Você tem os juízes que vão lá e liberam os caras, você tem as palmas da imprensa, você tem quando a polícia faz operação contra os traficantes e morre, meu Deus do céu, morre bandido. Aí a imprensa cai de pau em cima, você tem as ONGs internacionais, você tem toda uma articulação favorável ao pessoal do tráfico de drogas. E são a turma que está tocando esse terror no Equador com seus índices de violência disparando, né? O Equador chegou a ter uma taxa de homicídio chegou a ter a maior taxa de homicídio na América Latina. É a turma do tráfico. E se vocês forem olhar, tem certas coisas que eu não posso dizer aqui para não derrubar o Braddock. Eu não posso mencionar, tem uma reportagem Tem uma reportagem da Gazeta do Povo, que as pessoas devem procurar na internet, mostrando que um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, por um acaso esse mesmo que botou o ex-diretor da PRF na cadeia, eu não vou dizer o nome dele aqui, advogou para uma empresa ligada ao PCC, acusada de estar ligada ao PCC. Quem tiver Google, procure. Ministro do Supremo Tribunal Federal, o nome é Transkoper. Era advogado dela, hoje está no Supremo Tribunal Federal. Aí esse mesmo cara manda prender o homem responsável pelo recorde de apreensão de drogas com uma justificativa ruim pra dedéu, de que ele teria atrapalhado as eleições, sendo que tem vídeo do próprio juiz, né, do próprio ministro do STF, dizendo que ninguém deixou de votar. É difícil você não fazer essas conexões. Fica mais difícil ainda. Vou tomar a liberdade de ler uma notícia do meu Locals para vocês que eu traduzi. Traduzi e escrevi aqui. Deputado espanhol diz que Foro de São Paulo dirigiu o assassinato do candidato presidencial equatoriano de direita. Ortega Smith aponta para o Foro de São Paulo como o cérebro por trás do assassinato do candidato presidencial equatoriano. O polêmico porta-voz do Vox na Câmara Municipal de Madrid e deputado nacional da Espanha, Javier Ortega
Para quem não conhece o Javier Ortega Smith, ele é um dos principais políticos de direita da Espanha, né? Javier Ortega Smith fez uma dura acusação ao apontar o Foro de São Paulo como força mestra por trás do chocante assassinato do candidato presidencial equatoriano Fernando Villavicencio. Em um ataque que deixou o mundo perplexo, Villavicencio foi assassinado a sangue frio, com 3 tiros, babá. Em uma declaração em suas plataformas de redes sociais, Ortega Smith afirmou: assassinato dirigido pelo Foro de São Paulo e executado pelo narcoterrorismo, com o qual nada se pode negociar, nem entregar as chaves de ouro da nossa cidade. Enquanto isso acontecia, o Lula estava em Belém, se encontrando com a vice-ditadora da Venezuela, a parceira do narcoterrorista procurado pelo Departamento de Justiça americano, Nicolás Maduro. Ao mesmo tempo, não estou dizendo que o Lula, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. O Francisco Javier Ortega Smith Molina é um advogado político espanhol, secretário-geral do Vox entre 2014 e 2022, e ocupou a posição proeminente no Partido Espanhol depois do seu presidente Santiago Abascal, servindo como membro do Congresso dos Deputados da Câmara Municipal de Madrid desde 2019. É um deputado e membro da Câmara Municipal de Madrid, lá você pode ter as duas funções. Desde 2019 é um dos políticos mais proeminentes, dizendo que foi o Foro de São Paulo, esse mesmo Foro de São Paulo que se reuniu em Brasília há um punhado de meses atrás, com Lula recebendo todos com honras de chefes de Estado. Então, quando nós falamos de poder do narcotráfico, todas essas conexões chamam a atenção. E principalmente a situação do Brasil. Por isso que eu quero, inclusive, dar as boas-vindas aqui ao Coronel Telhada, que é alguém que conhece isso de muito, muito perto, sabe? Viveu muito essa situação. Sabe bem do que eu estou falando, de como combater as drogas no Brasil é duro. E combater as drogas na América Latina é mais perigoso ainda. Essa história de... Vou terminar aqui meu comentário com uma citação bíblica. Essa história de eu vou botar meu colete, são vocês, é o povo, etc, etc. Olha, Nosso Senhor, ele fala para que ele está nos mandando como cordeiro no meio dos lobos. Então ele fala para nós sermos inocentes como a pomba, mas astutos como a serpente. O erro que o Bolsonaro também, que se recusava a usar colete, acabou tomando uma facada, cometeu. Esse sujeito tá aí achando que... Nós estamos brincando com... Nós estamos falando de coisa séria, não é brincadeira. E fica o aviso da extensão do poder dessas pessoas. Da extensão do poder dessas pessoas. O Gerson estava falando, né? Alguns... Primeiro, um grupo que dizia que eram os integrantes dos Los Lobos, que é um grupo violentíssimo do Equador, um grupo novo, uma dissidência de um outro grupo narcoterrorista de lá, mas que levou os padrões de violência do narcoterrorismo no Equador, que eles teriam assumido o atentado, mas depois já disseram que não foram eles, que aquele vídeo era fake, que aqueles não eram de fato membros dos Los Lobos. Agora ninguém sabe exatamente quem foram os responsáveis, e você tem esse proeminente deputado espanhol dizendo o seguinte: olha, quem executou, eu não sei, mas quem orientou foi o Foro de São Paulo. Vejam a gravidade da acusação que nós temos. Um deputado importante da Espanha, e a Espanha, que é governada pelos socialistas, né, ela não é membro do Foro de São Paulo, porque não faz parte da América Latina, mas ela tem uma espécie, é quase que um membro honorário, né, um membro de honra do Foro de São Paulo nesse momento. Eles estão dizendo que o responsável por esse assassinato é o grupo do qual faz parte o presidente da República do Brasil. Coronel Telhada, boa noite. Seja bem-vindo ao Bradock Show. Prazer tê-lo aqui. Boa noite.